Ô seus fitness, bom? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bom Podcast e o convidado de hoje é o melhor advogado de Belo Horizonte e vocês vão entender por quê. Muito bem-vindo, Arthur Biscotto. Obrigado, meu querido. É um prazer estar aqui com você. Quem é você na área do direito? Qual que é a sua formação? Qual que é a sua especialidade? Então, eu sou advogado, meu escritório atua com direito de família e sucessões, a minha especialidade é em processo civil. Então, o nosso escritório é especializado em direito das famílias, mas a minha especialização acadêmica não é em direito das famílias, e sim a minha atuação prática. Eu sou especialista em processo civil porque no direito brasileiro, quase 80% das demandas são resolvidas em questões processuais e não fáticas. Isso, inclusive, é uma grande crítica que as pessoas fazem ao direito, né? Que vale mais a forma do que em si o conteúdo. Então, se o advogado perde prazo, não cumpre com o rito processual certo, entra com a ação errada, a chance de perder a ação é maior do que se ele não conta bem os fatos. Te agradeço demais por ter aceito o convite, eu sei da sua agenda e muito obrigado por ter encaixado esse dia para que a gente possa falar de algo muito relevante para a sociedade, que são os casos de família, principalmente pelo que as pessoas têm brigado judicialmente. Já começo te perguntando o que é pior, você namorar uma mulher com filhos, construir na casa da sogra ou casar com comunhão total de bens? Eu vou dizer que nenhum dos três. O pior pra mim é você não entender onde você está entrando. Eu não vejo problema nenhum em você tomar qualquer decisão da sua vida social, política ou jurídica. O problema é você não saber as consequências dos seus atos. Por exemplo, um vídeo que viralizou atualmente é o vídeo do Thiago Nigro, falando lá, ele gravou um vídeo com a esposa, né? Eu não sei se é brincadeira ou não é, mas eles estavam numa discussão sobre a questão da partilha de bens. Casaram no regime da comunhão universal, e aí no vídeo ele fala que não acha justo, porque ela não contribuiu com a construção, ele fala que sim. Então, se ele não acha justo ela ter direito a tudo, não participando da construção, ele casou no regime errado. Ele teria que procurar um advogado antes, pensar bem nas consequências de cada regime de casamento e escolher o regime que ele acha justo. Nesse caso, seria o que 80% dos brasileiros casam, que é o da comunhão parcial. Ou seja, a pessoa vai ter direito àquilo que ela ajudou na construção. Você construindo no terreno da sua sogra, você tem que saber que a casa não é sua. Que para você receber algum tipo de indenização, você vai ter que mover uma ação indenizatória pela benfeitoria realizada em imóveis de terceiro. O nome é difícil, chato, né? Mas é isso. Então ele não tem direito na casa, porque no Brasil, a propriedade dos bens imóveis se transfere com o registro público. Então, se o registro está feito em nome da sogra, a casa é da sogra, ainda que ele tenha construído. Como que funciona partilha de bens, juridicamente falando? Não entendi. Como Caso assim? de divórcio. E o que eu quero te perguntar é o seguinte: a comunhão total ou comunhão universal, ela implica em tudo é nosso, mesmo se eu já construí antes. Sim. O que eu tinha antes de casar se torna seu também. Sim. De fato vai ser 50-50? Deixa eu te explicar. Quando você casa, vamos pegar o regime comum para você entender, depois eu explico as duas exceções. Quando você casa, a regra é a comunhão parcial de bens. Na comunhão parcial de bens, existem dois patrimônios. Você tem o seu patrimônio particular, que é o que você recebeu por doação, herança ou que você tinha antes de casar. E você tem o patrimônio do casal. No momento que você casa, é como se nascesse uma empresa. O direito dá o nome de sociedade conjugal. É uma empresa sem CNPJ. Uhum. Tudo que essa empresa adquire durante o casamento pertence ao casal. Então não há de se falar em patrimônio do Arthur, ou no caso, com a minha noiva, da Andresa, se nós estivermos casados no regime da comunhão parcial, e aquilo foi adquirido durante a comunhão, durante a união, independente de quem adquiriu. Então vamos botar a Andresa não trabalha. Só o Arthur trabalha e o Arthur adquiriu o patrimônio todo. Ou o contrário, não faz diferença. No caso de divórcio, aquilo é dividido 50-50. Se você casa no regime da comunhão universal de bens, tudo pertence à sociedade conjugal, independente do que foi recebido antes e depois. Existem algumas pequenas exceções, como o imóvel que é vendido, que é doado com cláusula de inalienabilidade. Então existem algumas pequenas exceções, mas a regra é que o patrimônio é geral de todos, se separar é 50-50. E você tem o da separação universal de bens, separação total, tem até separação obrigatória. Esses, o que está no nome de um fica para um, o que está do outro fica para o outro. Se eu tiver um carro, eu posso partir ele pela metade? Não, mas o seu carro vale dinheiro. E ó, toma aqui, ó, você quer a parte da frente e a parte do volante. Mas isso é legal, porque a confusão que as pessoas fazem é relacionada ao que é patrimônio, né? Então, por exemplo, ontem eu recebi um cliente que falou assim, nós não temos nada.
Aí tem uma aplicação de 2 milhões. Fala, não, dinheiro é patrimônio. Carro é patrimônio. Imóvel é patrimônio. Dívida é patrimônio. Então as dívidas também são partilháveis. Você já pegou algum caso em que houve alguma separação, mas é mais usual o homem fazer isso? Ele adquire as coisas e coloca o nome da mãe, nome da irmã, da filha. Vários casos. O que que acontece? O nosso escritório hoje, por ser especializado nessa área, por já ser conhecido pela atuação, a gente acaba não tendo muita demanda daquelas ações mais simples, sabe? Aqueles divórcios extrajudicial, que não tem muita coisa. Então as pessoas, até pelo preço, acabam nos procurando quando a demanda é mais complexa. E essas demandas complexas sempre tem isso. Eu atuei num caso que, nossa, teve tudo que você pode pensar. Teve ocultação patrimonial, venda de imóvel por intermédio de terceiro, passou o terreno por 10% do valor, transportou gado, tá vendo? Ele tinha 450 cabeças de gado, quando chegou lá tinha 10, porque o restante ele tinha transportado, porque são semoventes, também são partilháveis. Então, nossa, tem de tudo. Você vai ver, a gente vê cada caso que você não acredita. Assim, as pessoas são criativas. E agora, com o Bitcoin, existe uma dificuldade maior ainda. Eu nunca atuei diretamente, mas já soube de casos em que a pessoa vendeu tudo que tinha, comprou em Bitcoin, daquela forma irrastreável, que não tem senha, o judiciário não consegue localizar o dinheiro, não consegue penhorar, a pessoa fica com a dívida em aberto, mas não tem como pagar. Mas tem como reverter isso? O quê? Querendo ou não, os dois eram casados e todo mundo sabe todo o patrimônio que tinha. Como assim que do Não nada sabe. tinha 450 e chega lá só tem 10? Não, sim, isso você consegue reverter, tá? Claro que consegue. Aí você precisa de uma advocacia especializada. Se você pegar um advogado qualquer, dificilmente ele vai saber os meios para fazer isso. Por exemplo, qual foi o critério que o nosso escritório utilizou? A gente foi... me fugiu o nome agora, tá? Mas existe um órgão que vacina os animais. E esse órgão faz um registro da vacina de cada um. Então a gente pegou as vacinas que foram realizadas no ano da separação e depois quantas foram realizadas no dia seguinte comprovou que existiam aqueles animais. Então o advogado vai ter que entender e buscar formas de provar. Porque o Código de Processo Civil fala que cabe ao autor, ou seja, aquela pessoa que propõe a ação, comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Então se você vai mover uma ação contra alguém, você tem que provar que você tem o direito e comprovar aqueles fatos. O Flávio Augusto, referência de empreendedor para mim, ele fala uma coisa e cabe do que a gente está falando. Que se ele tivesse divorciado 1, 2 ou 3 vezes, ele não era quem ele é hoje. Eu tenho certeza disso. Nível patrimonial, ele conseguiu ter um time de futebol. Isso é um dos inúmeros projetos e empresas que ele tem. Mas quão significativo é um divórcio patrimonial falando? Depende, tá? Você tem casos como o dele, e eu acredito nele, quando ele disse que ele não teria o patrimônio que ele tem, mas você tem casos, por exemplo, do dono do KFC. O dono do KFC ele tinha uma rede, salvo engano, com 10 lojas. Separou, no divórcio a esposa ficou com as lojas e ele ficou com uma só. E hoje ele é dono do KFC. Então você tem os dois exemplos. Vai depender de como funciona a sua relação conjugal. Se a sua esposa é aquela pessoa que te apoia, que te ajuda, que está com você nos negócios, perder essa pessoa para você patrimonialmente vai ser muito difícil. Agora, se ela é uma pessoa que te atrapalha, que não te deixa desenvolver e você tira essa pessoa da sua vida, você vai conseguir desenvolver muito mais. Então não existe uma regra. É claro que o divórcio é caro. Divorciar é caro em qualquer situação, afeta o padrão de vida de todo mundo. Ontem, inclusive, em uma reunião, eu tive que dizer isso à família, porque eu tenho um padrão de vida morando com a Andresa, minha noiva. Se nós nos separarmos, o padrão de vida dela e o meu vai ser afetado. Então, existe mudança no padrão de vida, pelo menos momentânea. Mas o que vai acontecer depois? Vai depender do desenvolvimento de cada um. Às vezes a pessoa encontra outra pessoa que a apoia mais, outra pessoa que vai ajudar mais e consegue desenvolver muito mais. E às vezes não. Então não é uma regra. A família, ela consegue intervir em algum relacionamento? Por exemplo, é até meme, os sugar daddy, os vovozão, né, que começa a ficar com a novinha e do nada aparece casando. Provavelmente pode ser um conflito de interesse, um relacionamento por interesse. Pode ser que existe amor? Ok. Mas a família, ela consegue intervir nisso? Para que o patrimônio seja blindado? Não, se ele quiser, ele tem meios de blindar esse patrimônio. Ele pode fazer, por exemplo, uma holding familiar. Ele tem meios para conseguir proteger o próprio patrimônio e a lei também o protege. Então, quando ele casa após os 70 anos, o regime é da separação total obrigatória. A lei já obriga ele a casar no regime da separação total de bens.
Então isso facilita a proteção do patrimônio. Só que existe uma súmula do STJ que flexibiliza isso. Então fala que quando o regime da separação total obrigatória, você pode, e você adquiriu algum imóvel depois, algum patrimônio, esse regime se transforma no da comunhão parcial de bens. Então a própria jurisprudência relativiza esse artigo. Mas se ele tem tanto patrimônio ao ponto de ser um sugar daddy, é esse o termo? Ele com certeza tem consultoria jurídica e condição financeira de contratar um bom advogado para ter uma consultoria. Então, se ele não fez isso, é porque quem quer que ela tenha direito. Então, as pessoas têm que entender que não existe herança de gente viva. Isso é uma confusão que existe, né? Os filhos ficam preocupados com a herança do pai, mas na verdade não existe herança porque o pai está vivo. Então, se ele está vivo, ele tem direito de dispor livremente do seu patrimônio. Existem as limitações legais, né? O Código Civil limita em 50% a disposição desse patrimônio, mas ele tem direito de dispor. Então ele pode vender, pode viajar, pode gastar, pode dar a ela coisa que ele queira, pode realizar doação. Ele é livre para fazer isso. E a família, a meu ver, não tinha que se preocupar com isso, né? O amor suporta tudo, né? Inclusive construir em terreno que não é seu, casa da sogra, por exemplo. Olha, eu não acredito que suporta tudo, não. Não. Eu acredito que suporta pouca coisa. A conveniência costuma suportar mais coisa que o amor. Tá? Você vê os divórcios, eles surgem quando o casamento para de ser conveniente. É um erro crasso, juridicamente? Construir na casa da sogra? Sim. É porque as pessoas que fazem isso, geralmente são pessoas com uma renda um pouco menor. Tá? Essas pessoas têm dificuldade em contratar um advogado, em pedir uma consultoria jurídica. Por isso até que esse trabalho aqui é bem interessante para que elas possam, de alguma forma, ter acesso a essa informação. E construir no terreno. Existem formas corretas de construir no terreno da sogra. Você pode, por exemplo, falar para sua sogra fazer uma doação para sua esposa, você consta na matrícula do imóvel que fez a benfeitoria, coloca na sua declaração de imposto de renda que realizou aquela benfeitoria, para ficar mais fácil de você ter direito à indenização no futuro. Só que no direito brasileiro, com a exceção dos alimentos, não existe prisão civil. Então ninguém é preso por ter dívida. E isso é um problema. Isso gera, não é um problema, é uma situação que gera muita inadimplência. Então, às vezes a pessoa te deve, fala que não vai pagar, se ela não tiver patrimônio, você fica sem receber. Construir no terreno dos meus sogros. Então eu fiz um investimento. Sim. Caso haja alguma separação, eu consigo reaver pelo menos alguma coisa? Não, você consegue reaver metade do que você gastou. Ou tudo, depende. Então, você construiu no terreno do seu sogro, tá? Você construiu com a verba sua, antes da união? Te dando um exemplo. Você tinha um carro, você tinha 2 carros, tá? Você vendeu os 2 carros e construiu na casa da sua sogra. Você tinha esses carros antes de se casar. Vamos supor que você casou no regime da comunhão parcial de bens. Uhum. Você consegue reaver o valor integral que você gastou, inclusive executando ela no próprio imóvel. Só que você tem que mover uma ação indenizatória. É fácil? Se tem sucesso? Sim, já ganhei várias. Na verdade, é difícil. Se você tiver um bom advogado, é difícil você perder uma ação dessa. Vai depender do conjunto probatório. E vamos lá. Vamos agora para as sumidades. Existe pensão para pet? Existe. Só que, como tudo no direito, a internet é sensacional, possibilita o acesso à informação para todo mundo. Só que as pessoas, elas ficam na superfície do oceano. Sabe? Elas não aprofundam. Então, o que vira pauta é só assim, pensão de pet. Só que as pessoas não entendem as outras implicações. Por exemplo, o Código Civil trata animal como semovente. Todo mundo, quando está na faculdade, tem uma matéria que chama Direito das Coisas. Você estuda os semoventes lá, os animais lá. E o direito trata o animal como coisa, como propriedade, gado e etc. E, salvo engano, em 2009, tá? Chegou um caso no STF de um homem que criava uma arara azul. E ele criava muito bem, tinha um viveiro grande, um homem com posses e tal. E o processo demorou tanto para ser resolvido que ficou impossível que esse animal voltasse para a natureza. Então, soltar ele seria praticamente uma sentença de morte. E pela primeira vez no direito brasileiro foi utilizado o termo tutor. Então o STF falou, não, ele não consegue ser proprietário do animal porque pertence ao Estado. Não, é um animal, isso. É um animal de preservação, etc. Então ele vai ser o tutor desse animal porque ele está cuidando bem enquanto vida o animal tiver. E aí o que acontece? O direito é dinâmico. As pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Eu vejo muita gente criticando o STF, o STJ, eu também tenho minhas críticas, só que o magistrado ele não pode se negar a decidir. Então a demanda chegou para ele, se existe uma lacuna legal, se existe uma interpretação, ele tem que decidir.
E os advogados pegaram esse termo e começaram a utilizá-lo para os animais domésticos. Tem uma lei, salvo engano, do Rio Grande do Sul, tá? Uma lei estadual que tratou animais domésticos e cavalos como tutores de direito. O problema disso é que você tem um princípio constitucional do não retrocesso. Então você não pode retroceder em direitos fundamentais. E esses animais têm que receber o status de direito. Então essa discussão ela é recente, ela vai ser aprofundada, é necessário que tenha alguma construção legislativa, que tenha uma lei nova para tratar disso, mas a jurisprudência hoje autoriza você com animais domésticos a fixar tanto guarda compartilhada, visita e também alimentos. Como que funciona isso? É difícil. Ter uma guarda compartilhada de um pet / pensão. Como se fosse uma criança, dos mesmos moldes que você trata uma criança. Eu tenho 3 filhos. Isso. Eu já divorcio, aí eu vou pagar pensão para os filhos, mais para o pet? É. Isso aí. Gente, o que justifica uma pensão para um pet? É porque o pet começou a ser um integrante do grupo familiar. Ele perdeu o status de coisa e passou a ser um integrante do grupo familiar. Então ele começou a ser um sujeito de direito. Só que isso, na maioria dos estados não tem essa legislação, tá? E também não existe uma legislação federal que trata disso. Tem a que trata de proteção dos animais, etc. Mas ela não muda o status do animal de coisa para sujeito de direito. Ainda é 30%? Isso nunca existiu. Não? Tá? Nem para filho? Isso é crendice popular. Isso não... Deixa eu te explicar o porquê que não tem como. Você acabou de dar o exemplo. Você tem 3 filhos. Vamos supor que você tem 3 filhos com 3 mulheres. 90% dos seus rendimentos vão ser para pagar a pensão? O pai não vai sobreviver. Não, ninguém vai. Se você tiver 4, então 120%. Vai ter que ter 2 empregos. Ou mais. Então não existe, né? Então não existe a regra dos 30%. Isso é uma estimativa que o judiciário passou a utilizar para fixar. Então, os juízes começaram a observar os casos e fixar 30%. Só que isso é só uma estimativa, não existe regra, não existe lei, não existe nada que vincule esses 30%. Inclusive, é muito comum, eu tenho vários casos no escritório de fixar 40%, 35%, 45%. Depende, porque para a fixação dos alimentos, a lei coloca um binômio. Alguns falam que são 3 critérios, outros 2. Mas eu vou falar 2 que são mais fáceis. Necessidade do menor e possibilidade do pai ou da mãe que vai pagar os alimentos. Então, quanto que o menor gasta? Ele gasta 5 mil. Se o pai ganha 50, ele tem que pagar 15 por quê? Então ele gasta 5. E esses 5 vão ser divididos entre a mãe e o pai. Não na mesma proporção. Vai depender da possibilidade. Então, se você tem uma mãe que ganha 3 e um pai que ganha 15, não é justo que divida igualmente. Então a divisão vai ser um pouco diferente. Mas também não necessariamente vai ser 5 mil de pensão que o pai vai pagar. Então sempre que a gente for falar de alimentos, necessidade, possibilidade. Por que acontece muito com jogador de futebol ou pessoas famosas, que no auge da carreira ganhavam muito, a pensão era fixada em cima dos rendimentos, aposenta, já não tem a mesma renda igual tinha antes, por que não muda a pensão? Não tem um reajuste para baixo? A pensão pode ser revista a qualquer tempo. E por que eles não fazem isso? Porque... Faz. Vampeta, por exemplo, reclama da pensão. Tem jogador de futebol que já foi preso. O Edilson, por exemplo, foi preso por causa de pensão. O Jô estava preso por causa de pensão. É porque, assim, o advogado administra muito ego e vaidade. E é difícil, às vezes, o cliente aceitar a determinação judicial. Então, é uma máxima social, decisão judicial não se discute, se cumpre. Isso, para o cidadão, é o que vale. A única forma de você discutir uma decisão judicial é através de um advogado, que vai interpor um recurso ou alguma coisa para discutir aquela decisão no meio jurídico, no processo. Então, o cidadão recebeu a ordem judicial e tem que cumprir. Independente se ele acha justo ou não. Independente disso, ele cumpre. O problema é que alguns jogadores acham injusto e não cumprem. Meio para rever você tem. Só que vai depender do conjunto probatório. Então não é porque quem acha justo quem tem que pagar 5 que o juiz não vai mandar pagar 15. E eu tenho certeza que eles não pagam nem perto de 30% dos rendimentos dele. Por mais que eles achem um valor alto. Eu tenho certeza que não paga 30%. Você já pegou algum contrário a mulher ter que pagar a pensão? Já, vários. Em qual situação? A situação Renda que o pai... mesmo? Não, a situação que o pai cuida da criança. Então porque, a pensão assim, ela só é legislada
quem ficar com os filhos. Não existe diferença entre pai e mãe. Existe uma cultura. Então, isso existe. Então, no nosso país, a cultura é que o filho fique com a mãe. Então, sei lá, eu tô chutando estimativa, mas uns 90%, 95%, a mãe fica com o filho. E existe uma discussão social. Pessoas falam que é uma obrigação a mais que a mãe tem. Tem algumas pessoas que enxergam que é um direito que a mãe tem a mais. Tem gente que acha que é privilégio. A mãe tá colocando silicone com os R$300 que eu dou de pensão pro meu filho. Mas isso é meme, né? E vai ter sempre. Porque a pensão pra mim é igual o salário mínimo. Quem paga acha muito, quem ganha acha pouco. Então, assim, a mãe sempre acha que merecia mais e o pai sempre acha que paga muito. Essa é a regra. Independente se é 300, 5 mil, 10 mil, 15 mil. Independente disso, quem recebe acha pouco, quem paga acha muito. Eu posso processar o meu cônjuge por danos morais em alguma situação? Pode, em várias. Quais? Traição, por exemplo. Exposição pública, você pode. Você causou algum dano. O problema do dano moral, na verdade, o problema do direito brasileiro no que tange o dano moral. Vamos falar disso. Nos Estados Unidos, por exemplo, um caso que eu sei, tá? Uma mulher foi ao McDonald's, queimou a mão no copo. Então ela pegou aqueles copinhos do McDonald's, tava quente demais o café. Caiu na perna dela e queimou. Entrou com uma ação, $1 milhão a indenização. Você sabe o que aconteceu no outro dia em todos os estabelecimentos do McDonald's? Imagino. O copo era emborrachado. Eu ia falar que todo mundo foi lá pra se queimar. Não, os copos eram emborrachados. Porque não compensa você causar um dano ao seu consumidor. No Brasil, não. No Brasil, a indenização não ia existir. O juiz ia falar, não, isso é um mero aborrecimento. Porque aqui no direito civil brasileiro, ele não é punitivo. A indenização não é punitiva, ela é reparatória. Então, por exemplo, eu bati no seu carro. Ninguém quer saber, o juiz não quer saber se foi intencional ou não. Pro direito civil, pouco importa o dolo. Dolo é a intenção. Isso aí é matéria lá do direito penal. Então aqui, eu bati de propósito no carro, você me fez raiva no trânsito, eu fui lá e bati na sua traseira. Você moveu uma ação, o juiz vai falar, quanto que é? Quanto que foi pra roubar? Foi 5 mil. Então, condena o Arthur a pagar 5 mil corrigido. É isso. Qual que é o problema disso? Para as empresas é barato. Tá? E para as pessoas é pouco efetivo, porque compensa. Tem empresa que faz cálculo disso. Tem empresa que fala assim, eu compenso eu descumprir a lei porque a indenização é barata. Quando se trata do direito moral, e aí eu expliquei só para você entender que é reparatório, o direito moral, como que você repara um dano moral? Às vezes eu tô num podcast, eu te xingo, e para você não significa nada. E às vezes eu te xingo e aquilo abala você psicologicamente, você vai fazer tratamento psicológico, você nunca mais vai conseguir fazer um podcast, porque você se sentiu ofendido, enfim. Então cada um recepciona de um jeito. E o problema é que o juiz, a legislação fala que ele é neutro, mas todos nós sabemos que não existe neutralidade, todo mundo acaba tendo uma opinião, um ponto de vista, um posicionamento, e o juiz às vezes ele vai achar que é uma bobagem. Ele fala assim, esse cara tá com frescura. E ele vai lá e vai dar uma indenização mínima ou não vai dar. Então, é possível processar o cônjuge, mas tem uma coisa que é mais interessante sobre o cônjuge que eu vou te falar agora. E a gente tem alguns casos desses, tá? Por quê? A legislação fala que os alimentos são devidos para, isso é importante você saber, ascendente, pai, vô, vó, bisavô, bisavó, descendente, filho, neto, bisneto e cônjuge. Beleza? Então, quem que pode pleitear? Quem que pode pedir alimento? Ascendente, descendente e cônjuge. Então, eu sou casado, tenho filhos. Se eu separar, a minha esposa entrar com pedido de pensão contra mim, e se eu não tiver condição, os meus pais vão pagar? Não, calma. Seus pais vão pagar pra quem? Pro meu filho? Sim, mas não... É porque são duas pensões diferentes. Você tem a pensão do pai e da mãe pro filho, que essa pensão você não tem nem que a necessidade é presumida, o juiz fixa por liminar. O direito é basicamente líquido e certo, tá? O filho é menor e vai receber. Se ele for maior e não trabalhar, tiver ali... porque o entendimento jurisprudencial fala que é até inserção no mercado de trabalho. Então essa é uma dúvida também. É até 20 anos? É até 30? Eu posso parar? Não. O filho é até inserir no mercado de trabalho ou casar. Beleza? Só que eu tava falando de outra coisa, a gente vai voltar nisso. Tem muita gente, porque isso é uma saída, né? Você sabe que pensão alimentícia não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia, não sabe ou não? Não. Não incide imposto de renda sobre pensão alimentícia. O que muita gente está fazendo, e eu já dei muita consultoria nesse sentido.
A lei fala ascendente, descendente e cônjuge. Não fala ex-cônjuge. Então vamos supor que eu sou servidor público. Não, eu sou advogado, tá? Vamos supor que, hipoteticamente, eu ganho 30 mil por mês. Eu chego pra minha esposa, não é ex-esposa, faço uma ação consensual. Ou seja, não existe briga. Nós dois vamos assinar concordando, pode ser até com o mesmo advogado. E estipula que eu vou pagar pra ela 10 mil de pensão. Ela vai receber os 10 mil de pensão, pode ter desconto até na folha, e não vai incidir imposto de renda sobre aqueles 10 mil. Qual que é o benefício disso? Não pagar imposto de renda. O imposto de renda incidir sobre 30, vai incidir sobre 20. Muita gente faz isso. A Receita não tem gostado, né? Vamos ver se vai sair alguma resolução, se vai sair alguma alteração legislativa para proibir isso. Até hoje não é proibido. Agora que eu entendi. Entendeu? Eu vou pagar um salário pra minha esposa. Pode. Você pode estipular consensualmente, não precisa ter briga. Precisa ter regime de CLT nisso? Não precisa ter nada. Chegar na sua declaração de imposto de renda, vai estar lá. Você vai declarar, paguei 5 mil de alimentos. Ela vai declarar que recebeu, nem você nem ela paga. Só esse corte aí vai no dinheiro. Viu? Com certeza. Só esse corte vai no dinheiro. Tem muitas pessoas que vão fazer isso. Muita gente, só que você vai precisar de um advogado. Bom, Agora que eu dei a receita do bom, não, né? que elas te procuram, Mas né? em tese teria que ser bom. Pra saber disso, sim. Agora que eu falei, qualquer advogado vai conseguir fazer. Seus fitness, eu falei, o melhor advogado de Belo Horizonte se chama Arthur Biscotto. Você me falou que a pensão, ela é até casar ou ser inserido em mercado de trabalho. O entendimento jurisprudencial é esse. E se tiver o bebezinho lá de 40 anos que ainda mora na casa dos pais? Não, aí Ou não. da mãe, Aí do entra no pai. outro tipo de pensão, que é que eu tô falando, que é a da necessidade. Que ela é recíproca, tanto para ascendente quanto para descendente. Então vamos supor que a sua avó tá passando por uma situação, você tem condição financeira, e ela tá precisando de medicamento, tá fazendo tratamento caro, e ela precisa de alimentos. Ela pode mover uma ação contra você, do mesmo jeito que você contra ela. Entende? Isso é pela necessidade. Então não existe esse caminho que você falou, tipo assim, eu passo pelo pai. É pela ajuda recíproca do ascendente com o descendente. Não faz sentido eu cobrar, pelo menos na minha opinião de leigo, eu cobrar do meu sogro, por exemplo, uma pensão. Não. Dos meus avós, por exemplo, a Dos minha seus esposa moveu uma ação contra os meus avós para pagar uma pensão para o nosso filho. É porque assim, isso pra mim é uma prova que a sociedade faliu em muitos pontos, tá? Porque se a minha avó precisar de alguma ajuda e ela movesse uma ação dessa, eu ia ficar muito triste. Porque bastaria um telefone para que eu ajudasse. Então, essa ajuda recíproca familiar, ela, pra mim, na minha cultura, ela é completamente desnecessária. Só que o direito entendeu por bem proteger isso. Então, uma avó que precisa de um neto, ou um neto que precisa da avó, no meu grupo familiar, na minha relação, isso é comum. Toda família tem um parente rico. Ou com melhor condição financeira melhor. Isso. Vamos falar rico, condição melhor. Porque rico depende do que você considera rico. Eu posso mover uma ação contra algum parente que tem um poder aquisitivo melhor? Ascendente, descendente e cônjuge. Tá, Tio então não entra. Tio não. Ascendente, descendente e cônjuge. Eu posso mover uma ação moral por abandono? Pode. Filho? E já fiz muitas, sim. Sim. Já fiz várias. Contra quem? Pai? Contra quem abandonou. Aí é o pai ou a mãe, né? E o cônjuge pode mover uma ação contra o outro por abandono? Não. Porque aí entra no moral. Pode entrar, você pode pedir indenização moral, mas isso aí eu nunca vi. Eu vislumbro a possibilidade, mas nunca vi. O que acontece é o uso capião familiar. Então, o uso capião familiar é uma modalidade que poucas pessoas conhecem, que o cônjuge que foi abandonado tem direito de usucapir o imóvel, ou seja, tomar para si aquele imóvel em 2 anos de abandono. Mas é abandono, não é sair de casa. Que tem muita gente que chega lá no escritório, eu quero fazer uso capião familiar, mas a pessoa não foi abandonada. O outro só saiu de casa, mas continua prestando assistência, continua visitando os filhos, paga alimentos, isso não é abandono. Como que funciona o uso capião no caso de empréstimo de imóvel? Eu tenho um primo, então vamos lá. eu tenho um apartamento vazio. Ele falou, Isso. pô, deixa eu morar aí. Isso entra também na questão... No início da nossa conversa eu te falei, a minha especialidade é processo civil, porque as coisas no direito são resolvidas mais pela forma do que pela matéria. A maior parte das ações que eu tive acesso de uso capião, elas foram ações que foram decididas
por ausência de alegação nos momentos corretos das peças processuais. O que eu estou querendo dizer? O advogado não fez um bom trabalho e se complicou. A ação de uso capião é uma aquisição originária de propriedade. Então você vai tomar para si. Aquele imóvel está abandonado. Só que você tem os requisitos, tá? Eu vou bater nesse seu. E você tem mais 18 tipos de uso capião. Eu não vou falar de todos, tá? Mas você tem mais 18 tipos de uso capião. Então, o uso capião, vamos pegar o extraordinário. Posse pacífica e ininterrupta por período superior a 15 anos. Só que tem uma palavrinha em latim que muda muita coisa, que chama animus domini. O que significa? Ânimo de dono. Agir como se dono fosse. Se eu te emprestei, você sabe que você não é dono. Só que cabe ao advogado provar isso no processo. Então, posse pacífica, ou seja, você tem que continuar no imóvel por um período X de tempo, sem que ninguém questione a sua posse. Então, você não recebeu uma notificação para sair, você não recebeu uma mensagem, você não tem um contrato assinado, você não tem nada. Ininterrupta, ou seja, continuamente, o período superior a 15 anos. E aí tem lá a metragem, se é urbano ou não, mas eu não vou entrar tanto em detalhes, não. Então vamos pegar esses critérios, tá? Você quer afastar isso, faz um contrato de comodato. Comodato é empréstimo de bem infungível. O que significa isso? Empréstimo de uma coisa que você não troca por outra. Fungível é aquele bem que, por exemplo, você me deu 1 quilo de arroz, me emprestou. Eu vou te devolver 1 quilo de arroz, mas não necessariamente o mesmo quilo que você me emprestou. Pode ser diferente. Agora, se eu te empresto o meu carro, placa tal, chassi tal, você vai me devolver o meu carro. Placa tal, chassi tal. Isso é um bem infungível. Então, a casa é um bem infungível. Eu não vou te emprestar uma casa e você me devolver outra casa. Você vai me devolver a minha. Então, faz um contrato de comodato. Pode ser por prazo determinado ou não, que você afasta o uso capião. Partindo do pressuposto que nós brasileiros pode ser, temos... Rapidinho, pode ser até verbal, tá? Só que aí cabe a você comprovar. Você lembra que eu te falei lá atrás que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo do direito. Era isso que eu ia te perguntar. Então, ele vai ter que provar que existiu esse comodato verbal. Eu já consegui afastar o uso capião. Inclusive, assumi agora o uso capião no estado do Espírito Santo, que aconteceu um comodato verbal. Só que nós temos 18 testemunhas que presenciaram e tal. Quando não há um contrato verbal, apenas um favor, eu posso perder meu imóvel? Não, mas o favor é um contrato verbal. O contrato verbal que eu tô falando é você deixar morar. Mas aí, beleza, a partir do momento que eu entrei no imóvel, eu vou pagar o condomínio, eu vou pagar o IPTU, que é agir como dono. Não, você não tá agindo como dono. Se você alugar um imóvel, você também vai pagar condomínio e IPTU. Mesmo se eu ficar 30 anos no mesmo imóvel? Se você ficar 30 anos no mesmo imóvel com um contrato de comodato, alguém te emprestando, você sabe que você não é dono. Que é diferente de você. Encontrei um imóvel abandonado, entrei lá, ninguém falou nada. Construí, ninguém falou nada. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos. Isso dá margem para invasão de terreno, não? Mas com certeza. Com certeza. Mas é porque no Brasil, o imóvel, a propriedade ela é relativa, né? A propriedade no Brasil não é absoluta. Tanto é que tem perda da propriedade. Ao uso capião, você pode ter expropriação do poder público, você tem obrigação de pagar IPTU. Porque o imóvel tem que ter uma função útil. Ele tem que ter uma utilidade para a sociedade. Então, o que o direito entende? Se você abandonou aquele imóvel, passou 15 anos, você está morando lá, ninguém falou nada, ninguém questionou, ninguém visitou, ninguém chamou a polícia, ninguém noticiou que você invadiu. É porque ninguém está nem aí para esse imóvel. Então o imóvel está sendo mais bem utilizado com você morando do que lá parado. E se for menos tempo? 6 meses, 1 ano, 2 anos? Não. Aí você vai ter os tipos de uso capião. Como eu disse, o familiar, por exemplo, em caso de abandono. Você tem o uso capião tabular, que é quando existe um documento público, um documento particular. Então você tem os critérios, tá? Mas a regra não. Aí tem que ser muito tempo mesmo. E o uso capião extraordinário, que é esse que eu falei com vocês, geralmente ele é quando existe abandono mesmo do imóvel. Ninguém fica 15 anos, a não ser que seja um comodato. Mas o problema das pessoas é que elas não procuram advogado. A gente tem uma cultura de procurar o advogado, igual médico. Coisa personal. A pessoa procura depois que tá ferrada. Então depois que eu já não tô sem saúde articular, depois que eu já tô fraco, depois que eu já tô impossibilitado de fazer, aí eu procuro um personal. Aí eu procuro um médico. Depois que a pessoa já tem problema ósseo, problema de massa muscular, aí quem procura um endocrinologista, aí quem procura... Então assim, as pessoas não procuram antes do problema. Elas procuram depois. Nossa, eu sou contratado infinitamente, eu nem sei te dar uma proporção da quantidade de vezes que eu sou mais contratado para resolver problema
do que pra antecipar problema. Geralmente pra antecipar e depois que o cara já teve, aí eu falei com ele, isso aí seria resolvido com um contrato. Aí vamos supor, um contrato eu ia te cobrar X e agora eu tô te cobrando 20X pra resolver na justiça. Então é mais barato. É melhor pra você, vai te dar menos dor de cabeça. Como eu disse, faz um contrato de comodato. O advogado vai te cobrar. Um bom advogado, 3 salários, 5 salários. Resolveu o seu problema. Se isso for pra justiça, Proteger o seu patrimônio. Quanto que vale hoje qualquer lote? Vai depender da localidade, né? Mas hoje qualquer imóvel vale um dinheiro muito maior do que o que eu disse. Então você vai proteger aquilo, vai estar seguro. É melhor. Vamos lá. É fácil namorar alguém que já tem filhos? Um tanto de gente faz. Fácil, né? A pessoa... Basta que as duas partes queiram que é fácil. Isso aí. Por que cada vez mais os advogados têm orientado... socioafetivo. Por que cada vez mais os advogados têm orientado a não fazer isso? Olha, existe muito sensacionalismo, tá? Primeiro ponto que você tem que entender é isso, tem muito sensacionalismo. Mas existem... Eu tenho muitos casos lá no escritório de reconhecimento de paternidade, maternidade socioafetiva. O que é isso? É porque, assim, o direito, como quase tudo, ele surge como uma coisa boa. Aí a sociedade vai e deturba tudo. Então, por exemplo, em que caso surgiu a paternidade afetiva? Existem muitos casos mesmo, muitos no Brasil, em que a avó era a mãe. Em que o tio era o pai. Que a criança estava meio abandonada, principalmente assim em comunidades mais carentes, onde pessoas moram na mesma casa. Eu tenho um caso no escritório que não é comunidade carente, porque eles melhoraram, mas começou como uma família, eram, salvo engano, 5 casas no mesmo lote, era um lote de 2.000 metros, mas tinham várias casas. E a tia que era a mãe. A mãe morreu e tinha 8 anos. A tia levava na escola, a tia buscava na escola, a tia pagava a escola, a tia ensinava para casa, a tia que pagava o plano de saúde. Ela era mãe dele. Nesse caso, ela e ele queriam que fosse. Porque paternidade e maternidade afetiva pressupõe vontade dos dois. Eu tenho que querer ser pai e não existe só unilateral. Não é, eu te considero meu pai. Mas por quê? Eu não tô agindo como seu pai, eu não assumo responsabilidade de pai, eu não figuro como seu pai, eu não te trato como filho. Só que o problema é que as pessoas começam, porque no Brasil existe uma proteção da criança, do menor. E aí o que as mães começaram a fazer? Começaram a mover a ação de reconhecimento de paternidade efetiva contra os companheiros, então contra o padrasto. Não se aplica namoro. Não, é porque assim, o problema de qualquer coisa que não é objetiva, porque o uso campeão que eu te falei, por exemplo, é objetivo. Você faz um checklist, pá, tem isso. Agora, o que é afeto? O que é agir como se pai fosse? Arthur, eu namoro com uma mulher que já tem um filho de 3 anos. Você age como pai dele? Não, mas em algum momento eu vou jogar bola com o menino. Não em algum momento eu vou levar o menino na escola. Não, mas isso não é agir como se pai fosse. Você vai participar da reunião dele na escola com as professoras? Se a mãe não puder ir, e ela gentilmente... Meu amor, vá na reunião do meu filho. Meu amor, é dia dos pais, você pode estar lá? Porque vai ter uma cantata para os pais. Você pode estar lá? Mas aí você tá começando a ser padrasto. Você tá sendo padrasto, tá começando a assumir a função de pai. Arthur, a gente só é namorado, ele me pediu um favor. Não, tudo bem, mas eu tô te falando o seguinte, não é objetivo, eu não vou conseguir te dar uma resposta 1 mais 1 é 2. Não é isso, tá? Você tem que entender os critérios gerais. Então, tem que existir afeto, tem que existir vontade das duas partes. Eu tenho um caso, por exemplo, e é mais comum nesses casos, tá? Em que o pai faz o registro. Então vamos supor, você tá com a sua esposa, né? Não vou falar de você, não, que eu não quero desejar isso. Mas José tá com a esposa Joaquina. Beleza? Teve filho, ficou grávida. De quem que é o filho? Do José, claro. Aí José vai lá e registra o menino. O menino começa a crescer, ele olha pro menino, ou então passa uns anos, vai fazer exame de rotina, o médico fala, isso é infértil. Aí fala, como que eu sou infértil? Tem o meu filho aqui, o Joãozinho. Aí vai lá e fala no DNA, o Joãozinho vê que não é o pai. Já se passaram 10 anos. Esse é o problema da paternidade socioafetiva maior. Por quê? Se passaram 10 anos agindo como pai. Só que o direito brasileiro fala que aquele ato realizado com base em erro ou coação, ele é anulável. O erro é anulável. Então você agiu com vício de consentimento. Se você soubesse que você não era o pai, você não teria registrado.
Você foi enganado. Você foi traído. É justo te manter como pai daquela criança pelo resto da vida? Para que você passe o resto da vida se lembrando da traição? Para que você passe o resto da vida sendo obrigado a conviver, senão você pode suportar uma ação de abandono afetivo. Se você não pagar a pensão, você pode ser preso. Quem vai ser seu herdeiro? Se você tiver outro casamento, quem vai ter que conviver com seus novos filhos. Ou novos filhos, não, quem é infértil, né? Mas com seus, enfim, com seus familiares, etc. É justo? Não. Mas é justo você pegar uma criança que conviveu com um pai por 9 meses, que não tem culpa da traição, que não tem nada a ver com isso, que reconhece aquela pessoa como pai, que aprendeu a jogar bola com ele, que aprendeu a andar de bicicleta com ele, que tem todas as suas memórias afetivas com ele, e dizer quem não é o pai? Então, assim, é complicado. A gente trata como uma questão muito simples, e nesse caso que eu tô te falando, a jurisprudência na maior parte dos estados do Brasil tem anulado, tá? O registro civil e tem tirado a paternidade. Mas é nesse caso que a paternidade afetiva cria uma discussão muito grande. Porque, de fato, existe um dano pra criança. Imagina. Na minha cabeça, como leigo, tá. Eu namoro... Isso fez sentido pra mim. Pelo tempo, pelo fato de já, não é já critério, existir. tá? Mas critério é afeto. eu sou apenas namorado. E namoro alguém que já tem um filho, uma filha de 5 anos de idade. Isso não vai dar... Não vai ser reconhecido. Porque precisa dos dois concordarem. Não é que precisa dos dois Porque uma mulher amargurada, ela pode chegar lá... Cara, não, você vai enfrentar... Risco você corre. Então vamos pontuar? Por você favor. tá se relacionando com alguém que tem filho, você corre risco. Esse é o ponto. Igual a união estável. Você corre risco. Você tá se relacionando com alguém, você corre risco de ter uma união estável decretada. Por quê? Os critérios são subjetivos. Não são objetivos. O critério não é mora junto há 2 anos. Não é. É. Objetivo de constituir família. Pô, o que é isso? A gente não tem nenhum conceito de família pré-estabelecido. Eu fiz ontem um divórcio de um trisal. Para a maior parte das pessoas não é família. Para algumas já é. O direito reconhece. A plurifamília. Então você tem... O conceito de família tem que se tornar... Pets. O conceito de família tem que se tornar tão amplo que como que você define família? Como que você define afeto? O que é afeto de pai? Tem coisa que eu vivi com meu pai que você não viveu com o seu. A minha referência de afeto paterno é diferente da sua. E como que é agir como se pai fosse? Você falar como que é agir com o dono do imóvel é fácil, né? Você cumpre as obrigações, cuida do imóvel, mora lá, você tá agindo como dono. Todo mundo acha que você é dono. Agora, pai? Você usa alguns critérios comuns, por exemplo. Você pode perguntar pros vizinhos. Pô, quem que agia como pai dele? Não, pai dele pra mim é fulano. Pô, sempre esteve aqui, tava na rua com a gente. Quando ele queria vir aqui em casa, eu tinha que pedir era pro pai. O coleguinha fala que o pai que corrigia. Então, tem como você saber. Então, quando eu falo que tem que ser das duas partes, não necessariamente é concordando no processo, mas são com as ações, entendeu? As ações têm que demonstrar que era recíproco. É muito difícil num caso de namoro você ter isso. Agora, num caso de casamento, começa a ser mais fácil. O problema é que eu não acho que as pessoas querem isso, sabe? Por mais que eu tenha as ações e é o meu trabalho, tá? Nem sempre eu concordo. Quase nunca, na verdade, eu concordo com a legislação. Porque isso é legal eu pontuar com vocês. O direito não se atreve a ser justo. As pessoas ficam assim, mas é justo, não é justo. Não, o direito não tá nem aí pra justiça. Miguel Hermin Jr., que é um doutrinador que a gente estuda no início do curso, ele define assim, ó, direito é instrumento de pacificação social dotado de sanção estatal. Então o que é isso? O objetivo do direito é trazer paz social, harmonia social e em uso do poder e da força do Estado para fazer. É só isso. O direito não tá nem aí para ser justo. Às vezes o juiz tenta, o advogado tenta, mas o direito em si não tá nem aí para ser justo. Ele tá para criar pacificações, para resolver os problemas sociais, para resolver as demandas sociais. O exemplo crasso disso é imposto de renda. Você acha justo pagar? Quase ninguém acha. Quem acha não paga, geralmente. Geralmente quem defende muito imposto de renda não emite uma guia. Então, assim, não tem a ver com justiça. E quando eu falo isso, às vezes o cliente assusta, o cliente fala, não, mas não é justo. Não, mas ninguém tá nem aí pra isso. Nós vamos cumprir a lei aqui. Se é justo ou não é, aí cada um fica com o seu conceito de justiça. Você topa fazer o outro lado agora? Que lado? A gente definiu o que o direito exige, o que as leis de uso capião, de paternidade socioafetiva, de guarda compartilhada de pet. Então vamos pro outro lado. Como
se livrar de uma ação judicial namorando alguém que já tem filho? É não tirando foto? É não participando das coisas? Não agindo como pai. Se você não quer ser pai, não age como pai. Mas, menino, eu não sou seu pai. É isso? Não é isso. Não, primeiro, não falar que é filho é uma boa. Porque o comportamento da maior parte dos homens começa a se relacionar com as mulheres que tem filho, é tratar como se fosse filho. Porque na minha cabeça tá assim, cara, é aniversário do moleque, mas eu não vou tirar foto na mesa de bolo. Isso não tem nada a ver. Eu não vou na reunião. O tio eu não vou... tira? O tio não tira? Tira. O tio não participa? É isso. E o tio pode se ferrar também em algum momento. Não necessariamente. Então, assim, não é desse jeito, tá? Existem. As pessoas. Eu tô te falando. Porque eu tô fazendo o papel do que eu vejo de meme, do que eu vejo mas da. Meme é caricato. Sim. Então, esquece o meme. Mas é refletivo. Não, tudo bem. Fala, você tem que refletir. Só que você tem que refletir sabendo das implicações. Então, se você não quer que a paternidade seja decretada, que é difícil, não é desse jeito simples assim, basta que você não haja como se fosse pai. Porque é muito comum, até hoje, o padrasto virar, não, esse aqui é meu filho do coração. Você já ouviu isso? Várias vezes. Até sogro fala isso, dependendo. Mas fala, esse aqui é meu filho do coração. Não, esse aqui é o presente que ela me deu. Mas, porra, é filho. Não é? Ele mesmo tá apresentando como filho, ele age como se fosse filho. Então ele é o filho efetivo, de fato. Entende? Se você não quer que isso seja, você não tem esse tipo de relação. Porque é injusto com a criança também. A pessoa vai ficar lá 20 anos sendo seu filho e depois você fala que não é porque você terminou com a mãe dele. E a questão de pensão é o de menos, tá? Assim, quando se trata disso, a pessoa fica assim, nossa, eu vou ter que pagar a pensão. Ele virou seu filho. É muito mais do que pagar a pensão. Pagar a pensão é temporário. Vamos supor, a expectativa de vida será 80 anos de uma pessoa hoje. Sim. Você vai pagar a pensão 20, 15. Da geração Z, a expectativa já tá passando 100. Então, provavelmente a gente vai morrer antes. 80% da sua vida ali você não vai pagar a pensão, só quem vai ser seu filho. Não existe esse filho. Ele vai ser reconhecido, decretado, ele é seu filho e acabou. Não existe categoria de filho. Fala, não, esse aqui é de sangue, esse aqui não. Isso aí era antigamente, você lembra, né? Ah, não, filho bastardo fora do casamento. Isso não existe. É filho e acabou. Então vai ser seu herdeiro, vai ter todas as implicações, todos os direitos e obrigações de filho. A pensão é o de menos. Eu vejo muita gente nos podcasts aí, não, porra, pensão. Tá. Pensão é o de menos. O negócio é quem vai ser seu filho pra sempre. Vai ser seu herdeiro, vai conviver. Se você não conviver com ele, você pode responder por abandono. Você tem as obrigações, sem for preso, sem responsabilidade escolar, tudo. Todas as obrigações de pai. Como acontece quando... E pode ter mais de um pai, tá? Antes que você pergunte. O reconhecimento da paternidade afetiva não significa da exclusão do pai biológico. Então vai ter 2 pais na certidão ou 2 mães. Pode ter pensão dos dois? Pode. Pode ter pensão dos dois, pode ter... Por exemplo, eu acabei de falar, ontem eu estava participando da negociação do divórcio de um trisal. 3 pessoas. Só que eu tô representando um homem e tem uma advogada representando as mulheres. Aí na hora de calcular a pensão, dividiram para 2. Eu falei, não, mas você tem 3 adultos maiores capazes com capacidade laboral, capacidade de trabalho. Por que vai dividir para 2? Tem que dividir para 3. Tem filhos? Tem 3 filhos. 2 com uma, 1 com outra. É. Mas isso eu acho que assim... Eu sou cristão. Eu tenho as minhas convicções pessoais. Só que eu não posso querer que a sociedade viva de acordo com as minhas convicções pessoais. Então a gente tem que saber fazer... Eu acho que hoje em dia, com as redes sociais, isso tem sido um problema. Todo mundo todo mundo quer ter uma fórmula mágica para decidir como que o outro tem que viver. Então, o que não interfere na sua vida, o outro que vive. O que interfere na sua vida, você opina. Exemplo, tá? Ah, eu quero ter 5 pessoas casadas. Eu quero casar com 4 mulheres, as 4 mulheres querem casar comigo, nós vamos ser uma família desse jeito, nesse formato. Tá tudo bem. Não interfere na sua vida. Agora, talvez o que ensine pro seu filho interfira, talvez o modelo de educação interfira, talvez outras coisas possam interferir. E aí, nisso, eu acho que, como cidadão, você tem total direito de opinar, participar, intervir. Agora, na esfera privada, se todo mundo quer, todo mundo é maior capaz, cada um faz o que quiser da sua vida. Como que eu incluo um filho
que chegou agora. Por exemplo, eu tive um filho fora do casamento e ninguém sabe. Em algum momento, esse filho pode aparecer exigindo algo. Sim. Direitos Sim. que deve ter feito. Como que funciona isso? DNA. Ele vai mover uma ação investigatória de paternidade. Tem muito. Isso, inclusive, pode acontecer pós-morte. Depois da morte. Quando comprovado? Faz o exame de DNA no irmão. Se os genes bater, beleza, bem-vindo à família. Bem-vindo Agora... à família. Eu acho errado, né? Mas o direito acha certo. Por que errado? Porque se o princípio máximo do direito é o afeto, e se eu posso ter o reconhecimento da paternidade só pelo afeto, por que uma pessoa que nunca conviveu comigo, só porque tem o mesmo vínculo genético, vai ser meu filho? Não construiu relação de pai. Se for durante a vida, tudo bem. Eu posso ainda construir. Eu posso ter 70 anos, como você disse, morrer com 100 e conviver 30 anos com ele. E às vezes pode ser os melhores 30 anos da minha vida. Agora, se eu já morri, eu tenho caso no escritório, como eu te disse. A minha opinião não muda o direito. Uhum. Então, eu concordando ou não, você me procurou, se você tiver direito, eu vou defender os seus interesses. Agora, eu não acho que tem... Eu acho que o direito, às vezes, e é isso que cria a sensação de insegurança em muita gente, isso que cria revolta em muita gente, o direito, ele acaba sendo meio hipócrita, assim. Por um lado, ele tende para um lado, aí ele a mesma regra não se aplica ao outro. Então, nesse caso, por exemplo, você fez o teste de DNA, não é seu filho. Não, mas tem o afeto. Aí no outro caso, não, mas tem o... Aí você fala assim, mas como assim? É o afeto ou é o DNA que vale? Eu tenho um caso no escritório, eu fiz manifestação nesse processo ontem, na verdade corrigi, né, quem fez foi uma pessoa da equipe, manifestação ontem que fizeram 2 testes de DNA. A criança tem 2 anos de idade. O pai foi enganado, nitidamente enganado. A mãe assume. Não, ele fez o registro acreditando que era o pai biológico. Aí o cara vai lá, enganado, a criança, aí moveu a ação, a criança tinha 1 ano. Já tem 2 anos que o processo tá correto. Aí eu que aconselhei ele, ó, pra você ver. A importância de um advogado especializado. Eu falei com ele, suspende o afeto para a convivência. Na verdade, nesse caso nunca teve, tá? Por quê? Ele é policial militar e a criança nasceu durante a pandemia. Então, como ele estava trabalhando, ele não conviveu para não expor a criança a risco, né? Então, acabou que ele via a criança poucas vezes, etc. Mas olha para você ver como que às vezes o direito cria uma sensação de justiça, né? Você pega um homem que saiu com a mulher, não era namorado. Aí ela virou pra ele, saiu por um tempo, né? Virou e falou assim, olha, tô grávida, é seu, eu não tô me relacionando com mais ninguém. O cara agindo de boa fé, né? Acreditou nela, ajudou ela na gestação, registrou a criança. 1 ano de idade, ele faz um DNA e vê que a criança não é filho dele. Move uma ação. Parece que o direito faz de tudo, parece que o judiciário faz de tudo pra impedir o abandono. O abandono. Eu entendo a proteção da criança, mas eu tô falando assim, a pessoa se sente injustiçada, a sociedade não concorda com isso. Qualquer mulher fala, não, ele tem direito, não é pai, tem 1 ano, como é que cria afeto de pai em 1 ano? Ela nem entende, e nem conviveu. Então eu dei orientação pra ele quando veio o DNA negativo, que ele fez extrajudicial, né, primeiro, levou ela e fez. Quando deu o DNA negativo, eu falei com ele, suspende a convivência. Não começa a conviver, não. Pra não ter argumento do juiz falar que convive que é pai. Porque imagina só, a morosidade do judiciário ia causar talvez o reconhecimento. Imagina se ele continua pegando, pernoitando, convivendo com essa criança nesses 2 anos que o processo está durando. Aí o juiz vai falar, não, mas você criou afeto. Mas como assim? Eu criei porque você está demorando para decidir. Aí eu não quero correr o risco de abandonar. Então assim, o judiciário, ele mesmo vai aplicando assim, 2 pesos e 2 medidas para algumas coisas. E eu não tô nem falando que é de má fé. Eu tenho vários amigos, né, que são juízes, desembargadores, e converso com eles, eles tentam ser justos, né, tentam ter uma coerência, mas é difícil. Porque as relações sociais, elas são múltiplas. Então, às vezes, em um caso você entende uma coisa, no outro outra, e ao mesmo tempo o volume é muito grande de processo. Só que isso causa, na sociedade, uma sensação de justiça muito grande. Esse caso, para quem eu conto, todo mundo fica revoltado. Fala, não, mas como assim? Ele acreditou na mulher, tá sendo punido por isso. Ele tá pagando pensão, desconto em folha. Acho que, salvo engano, o juiz fixou 25%. Ele é, sei lá, se ele é sargento da polícia, não sei em que nível, né? Mas tem um rendimento razoável, desconta lá 25% todo mês. Já tem 3 anos que ele tá pagando pensão pra uma pessoa que não é filha dele. Que ele não considera, que não tem vínculo genético, que não tem convivência. Não convive, não convive. Vai... O laudo saiu agora, 2 anos. O laudo do... não é psicólogo, é assistente social. Saiu agora.
Então, pensa, 2 anos. Ele pagando todo mês, desconto na folha. Amante tem direito a quê? Ué, Eu sou casado com a Thaísa. Mo, é mentira, tá? Sou casado com a Thaísa e deixa eu isso tenho claro, um peguete por fora. Ah. Beleza. Meses, ano. Essa amante, ela pode ter direito a alguma coisa? É difícil. É difícil. Em caso de filhos. Não, o filho tem. Seria Não, apenas pensão ou patrimônio? não, filho sempre tem direito a tudo. Não existe meio filho, nem subclasse de filho. Se você teve filho com ela, o seu filho é seu filho e pronto. Igual com a sua esposa. Não existe. Não tem mais esse conceito de bastardo, não. Tá? Filho fora é filho e acabou. Então, todos os direitos, pensão, direito patrimonial, herança, abandono, você vai ter que conviver com ele. E eu tenho casos. Não é um não. A gente me procura, nossa, eu tive um filho fora do casamento, recebi essa ação aqui. E agora? Agora tem que pagar a pensão, agora tem que conviver. Sua esposa, se quiser continuar casada com você, vai ter que aceitar e acabou. Não, mas acabar com o meu casamento. Não, eu não sei. Só que você tem essa obrigação, você tem. Com casamento a gente não sabe, mas patrimônio... E esses são os caras que geralmente caem em indenização de abandono afetivo. Porque por pressão da esposa, às vezes ele não convive. E aí você tá condenando uma pessoa a não ter pai. E ela tem direito de ter pai. E a indenização, ela não supre isso. Mas ao mesmo tempo, é uma forma de tentar mitigar de alguma forma, né? Eu não acho injusto, não. A indenização por abandono eu acho certo. Trabalho é trabalho, mas qual tipo de ação você não pegaria? Nenhuma. Qualquer ação eu pegaria. Se tiver... Eu só não pego aventura. Então, se você chegar no meu escritório e o que você quer não tiver amparo legal, a gente não faz. O que seria aventura? Tem gente que chega com umas ações indenizatórias muito absurdas, né? Porque assim, deixa eu reformar, não vou falar que é absurdo. Pra pessoa, às vezes é, mas pro direito não é. Então, às vezes a pessoa... Te dar um exemplo. Eu recebi uma... Nem é de família isso, mas só pra você entender. Deve ter uns 2 anos que uma mãe me procurou. Aí falou assim, minha filha tá sendo vítima de discriminação na escola. Eu falei, tá, discriminação. Por quê? Não, porque eu sou um bandista. E aí, a minha filha foi com a roupa do Harry Potter e mandaram tirar. E eu achei que ela mandou tirar porque o símbolo era um símbolo, um negócio de magia, eu acho que tinha a ver e tal. E o colégio que a minha filha estuda é um colégio cristão, então eu acho que eles estão perseguindo, mas eu fui lá antes, conversei, expliquei que eu era um bandista, e eles falaram que não tinha nada a ver, que o colégio era colégio. Aí eu peguei e falei, deixa eu ver o colégio, né? Ouvi ela e tal. Quando eu fui pesquisar, o colégio tem várias formas de regras de vestimenta. Então não é só a Harry Potter. A cor e etc. Tem várias coisas que poderiam justificar. Eu falei com ela, falei assim, eu não acredito na sua ação. Não acho que a senhora vai ter êxito. E por isso eu não vou propor. Eu acho até que ela propôs com outro advogado, tá? Mas isso eu não pego. Então, se eu não acredito na ação, eu não pego. Nem eu, nem o escritório. Não é acreditar com crença pessoal, não. É acreditar com argumentos jurídicos. Se eu não acho que o direito te ampara, eu não faço. E eu também não pego as ações que não são da minha área, né? Como o nosso escritório é especializado, a gente tem família, sucessões, que é inventário, civil, imobiliário e trabalhista. Não, eu faço família e sucessões, tá? Mas tem outros advogados no escritório. Então, essas são as áreas que nós atuamos. Se você chegar no escritório com a demanda criminal, eu vou te indicar um parceiro. Uma demanda previdenciária, eu vou te indicar um parceiro. Uma demanda consumidor, eu vou indicar um parceiro. Então, sendo da minha área, tendo mérito, a gente faz. Eu acho que essa pergunta sua caberia mais pro criminalista do que pra gente. O que seria uma sociedade sem os direitos, sem os advogados? Ninguém sabe, tá? Porque desde que a sociedade existe uma teoria que eles falam do estado de natureza. Que o homem vive um estado de natureza. Mas até onde a história consegue retroagir, você encontra alguma organização social que remonta a um estado. Então você tem ali um líder de uma tribo, as regras da tribo. Então o direito pode não ser positivado como o nosso, pode não existir um código, pode não existir um códex de leis, mas existe alguma organização que envolve o direito. E os advogados surgiram com a habilidade de algumas pessoas de conhecer essas regras e argumentar. Então você vai para a Grécia, você vai para Roma, você vai ter lá as pessoas que falavam em nome dos outros. E aí elas começaram a receber por isso, etc.
porque cada um tinha o seu direito de se defender, que ainda hoje existe. No processo você tem o direito de falar a sua versão, de ser ouvido pelo juiz, o seu depoimento pessoal. Só que hoje você tem um advogado que vai conhecer a regra do jogo, que vai poder te orientar, que vai conversar, não pro que você vai dizer, mas como você vai dizer. Não é que ele vai te orientar a mentir, mas às vezes você não vai falar a parte que é mais importante porque você não sabe o que é importante. Então quando eu falo com você dos critérios de uso capião, você como leigo não vai saber o que é importante dizer. Pô, aconteceu tanta coisa nesses 20 anos, mas aí eu vou poder falar, olha, isso aqui é importante você dizer, isso aqui é importante, isso aqui você não pode deixar de falar. Então o advogado começa a ser uma pessoa que vai ajudar a pessoa a se defender perante o Estado. E esse Estado depois é fortalecido para proteger as pessoas do rei, né? Então o rei é aquela pessoa que manda em tudo, ele é o julgador, ele é executor, ele é tudo, e o Estado não pune ele. Então as leis, elas começam a surgir ali como limitadoras do poder do Estado. Então falam, eu tenho os meus direitos e as minhas garantias. Então ninguém vai me tirar da minha casa sem me indenizar, ninguém vai me tirar da minha casa sem motivo, ninguém vai tomar minha terra simplesmente porque o rei, a partir de hoje, ó, você olhou feio pra mim, suas posses são minhas. Ah, como assim? Então começou a existir essa limitação. Então a verdade é que nós não sabemos como seria uma sociedade sem direito, porque nunca existiu uma sociedade sem direito. Leis novas mudam os motivos do divórcio? Do divórcio não, de ações sociais, judiciais? Não só a legislação nova, como o entendimento da lei. Porque a lei ela é formada por fato, valor e a regra. Fato, valor e regra. Não é só a regra. A regra, que é o que as pessoas chamam de lei, ela é só o texto escrito. Se você muda o valor social que aquilo tem, você muda a interpretação da lei. Então, por exemplo, casamento. Vou te dar um exemplo. Como é que o Código Civil fala? Casamento é a união entre homem e mulher. Existe casamento homoafetivo? Sim. Na lei? Não. A lei mudou? Você Não. sabe? Não. Não mudou. Não mudou. O que mudou? O valor social. Então, o valor que era atribuído àquela lei começou a dizer, não, as mulheres, essa lei existe para incluir as mulheres como sujeito de direito. Código Civil de 2002. Então, ele incluiu o nome da mulher porque a mulher estava tendo uma ascensão de direitos. A mulher estava começando a ser incluída no rol de direitos. Assim, de forma mais protagonista que antes. Tá? Então, isso veio para trazer poder para a mulher e não para excluir as outras formas de amor e de relacionamento. Então, a união estável homoafetiva, ela vem com uma mudança no valor social e não na lei. Então, o valor social, a cultura, influencia diretamente nisso. Vou te dar um outro exemplo. O Código Civil limita 10 salários mínimos a realização de contrato verbal. Só que a compra e venda de gado em Barretos, eles fazem transações milionárias de boca. E o direito reconhece, porque a cultura daquele lugar é assim. Então, a lei não é tudo. A lei é o texto. Por isso que você tem o judiciário e os advogados. E existe um sistema autopoético do direito. O que significa? O direito se muda. O direito muda o próprio direito. Então, através dos advogados das demandas judiciais, os juízes e os advogados vão compondo novas formas de enxergar o direito. E é isso que faz com que você surja paternidade afetiva, pensão de pet, etc. O que gera confusão é que nem sempre, ou quase nunca, a sociedade, em sua maioria, concorda com o que os tribunais decidem. Se você fizer, às vezes, um plebiscito e perguntar para a maior parte da população a opinião dela sobre aquilo, às vezes ela não vai concordar. Se eu tiver que dar um valor à sua participação aqui, e ela foi muito enriquecedora, é principalmente, antes de eu fazer qualquer coisa, procurar um advogado. Não sempre. Isso aí, para mim, é... Meu pai brinca que, assim, você não pode economizar com dentista, médico, advogado e mecânico. Sai sempre mais caro depois. E tem um amigo, advogado também, até famoso, Dr. Zanoni Jr., que fala assim, se você economizar... Advogado é igual vinho. Se você comprar o mais barato, você não pode reclamar da dor de cabeça do dia seguinte. Isso é um fato, assim. A gente, todo final de ano, faz um levantamento do escritório, tá? De resultados de demanda, de êxito nas ações, etc. E o nosso êxito é bom porque a gente não entra com quem a gente não acredita. Né? E a gente mais assumiu
ações de outros advogados nesses 2 anos, que a gente fez um levantamento, do que propôs ações novas. Porque às vezes a pessoa vai no mais barato, e aí ela começa a ter uma série de problemas. Teve processo que a gente já assumiu na fase recursal, para tentar, e conseguimos em alguns casos, tentar minimizar o prejuízo. Mas o direito, o processo é uma linha direta. Então, quando o novo advogado assume, ele assume onde está. Ele não consegue fazer. Então, se o pedido deveria ter sido feito antes, ele não consegue fazer. Se o ato deveria ter sido praticado antes, ele não consegue praticar. Então, ele vai jogar com o que tem. Às vezes, ele consegue consertar alguma coisa. Que a matéria de direito pode ser arguída a qualquer tempo, dependendo. Agora, eu não consigo realizar uma perícia de novo, dependendo. Eu não consigo inquirir uma testemunha de novo. Eu não consigo fazer um pedido que já deveria ter sido feito na inicial sem autorização da outra parte. Então, procurar um bom advogado, procurar referência. Em Minas Gerais, as pessoas têm uma cultura de indicação. Isso ajuda muito. Só que em alguns estados, não. Então, procurar as referências, ver quem que é o profissional. Hoje você tem rede social para você acompanhar se a pessoa é especialista naquela área mesmo ou não. Você consegue ter noção ali da credibilidade daquele profissional. Hoje é mais fácil, tá? Mas eu diria que pensar um profissional especialista. Na faculdade a gente aprende que quem é bom em tudo não faz nada. E como que o público consegue ter acesso ao seu serviço? Onde te acha, onde te procura? O escritório que eu sou sócio chama Biscotto e Oliveira. Meu nome é Arthur Biscotto em todas as redes sociais. O meu sobrenome é difícil, então não precisei de colocar nada além disso. É só meu nome é Arthur Biscotto. Pode me procurar através do Instagram, pode procurar o site do nosso escritório e também pode procurar o perfil do nosso escritório nas redes sociais. Eu tenho TikTok, Instagram, tudo. Muito obrigado, foi extremamente enriquecedor. Sou eu quem agradece. Seus fitness, então fica a dica. Antes de assinar qualquer contrato, antes de fazer algo, procure um bom advogado, porque depois pode ser tarde demais. Até a próxima.